Graça e paz, meus irmãos, que alegria, vamos iniciar mais um devocional, espero que os irmãos estejam bem. Palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 nos diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Cristo está conosco, mais um dia de misericórdias renovadas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 8. Vamos ao texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vemos uma viagem missionária onde Paulo e Silas vai para a Macedônia e prega em Filipos. Os irmãos já conhecem esse texto, né? Onde eles são encarcerados, são presos, e à madrugada, ao cantar e louvar a Deus, acontece um terremoto, tudo isso para libertar o carcereiro que ali estava fazendo a guarda de Paulo e Silas. É bonito ver a carta de Filipenses, o início dela, onde Paulo sauda, ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. E como é bonito ver que após aquele episódio de Paulo ter sido açoitado em Filipos, agora Paulo preso em uma prisão romana, porque a carta de Filipenses faz parte das cartas da prisão onde Paulo escreve estando preso em uma prisão romana. Ele está saudando agora bispos e diáconos, ou seja, daquele carcereiro que estava guardando Paulo e Silas. Hoje Paulo está escrevendo uma carta para uma grande igreja. A carta de Filipenses é a carta onde Paulo está alegre, onde ele fala muito de alegria. E é justamente nesse capítulo 4, do versículo 4, que Paulo nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outras traduções, alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Então essa carta Paulo está trazendo uma palavra de ânimo para a igreja, uma carta muito poderosa, aonde do versículo 1 ao versículo 4, Paulo convida a igreja à exortação. Ele faz uma exortação à unidade e alegria em Cristo, né? Nós vemos do versículo 1 ao versículo 4, ele falando de unidade e reconciliação e sobre alegria constante, que é justamente o versículo 4. Do versículo 5 ao versículo 7, nós vemos Paulo falando da paz de Deus através da oração. Ali dentro daquele contexto, ele trata da gentileza como testemunho, ele fala de ansiedade, né, de trocar a ansiedade pela oração. E do versículo 8 ao versículo 9, Paulo fala de pensamentos elevados, pensamentos virtuosos. Do versículo 10 ao versículo 13, Paulo fala do contentamento e força em Cristo. É justamente nesses versículos, em específico o versículo 13, aquele versículo conhecidíssimo: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ali está falando do seu sustento. Paulo ali ele diz que ele soube passar por necessidades. Paulo diz que ele aprendeu a se contentar com o que ele tinha, pois todas as coisas ele podia naquele que o fortalecia. A partir do versículo 14 ao versículo 20, Paulo fala da gratidão, né, pelo apoio dos filipenses. Paulo agradece o cuidado e as ofertas que foram enviadas pelo povo de Filipos, destacando que eles foram os únicos que o apoiaram no início de seu ministério. Ele também reconhece que o suprimento de Deus é abundante, assegurando que, ali entre aspas, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. E ele continua a carta. A partir do versículo 21 ao versículo 23, ele inicia a parte da sua saudação
finais e bênção. E Paulo encerra com a saudação calorosa e uma bênção demonstrando sua conexão com a igreja e o amor fraternal que os une. Então, a carta de Filipos é escrita nesses contextos. E o versículo 4, Paulo está falando sobre o pensamento. Eu disse em outros devocionais que pensamentos geram ações, pensamentos geram atitudes. E aí Paulo nos faz um convite. No versículo 6, ele nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Agora Paulo vem falar do pensamento, porque muitas vezes, meus irmãos, os nossos pensamentos nos inquietam. Nossos pensamentos nos levam a ter ansiedade. E aí Paulo vem nos convidar a preencher os nossos pensamentos com o que verdadeiramente importa. Agora, é um convite para nós fazermos um exame de consciência. Quais são os pensamentos que têm povoado a nossa mente? Quais são os pensamentos que têm sido majoritários em nossa mente? Ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Por que perder tempo? Por que gastarmos, meus irmãos, os nossos pensamentos com o que é mentira? Nós estamos imersos às redes sociais. Hoje não conseguimos saber diferenciar o que é real do que é falso. Nós não conseguimos mais identificar no meio de tantas fotos, de tantos likes, o que é verdadeiro. E Paulo está nos dando um conselho para a igreja. Irmãos, pensai no que é verdadeiro, pensai no que é honesto, pensai, meus irmãos, no que é justo. Porque pensamentos de justiça vão nos levar a ter atitudes justas. Pensamentos em verdade vão nos levar a agir em verdade. Pensamentos puros. Meus irmãos, quantos pensamentos às vezes impuros em nossas mentes? Torno a dizer, as redes sociais são muito boas, mas muitas vezes elas estão imersas a um mundo de fantasia, pornografia, a mentira. Antigamente, a pornografia era algo difícil até de acessar. Hoje não. Hoje, ao olhar as nossas timelines, estão imersas a imagens subjetivas, a gatilhos, e Paulo nos convida a ter pensamentos puros, pensamentos de pureza. Depois ele nos diz o que é amável, o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós precisamos voltar os nossos pensamentos ao que louva a Deus. Nós precisamos voltar os nossos pensamentos ao que é virtuoso, de modo que nós, seres humanos, somos constituídos de vícios, sim, mas também de virtudes. Às vezes é muito difícil nós reconhecermos no outro as virtudes que nele há. Às vezes também é difícil nós reconhecermos virtudes em nós mesmos. Achamos que é vaidade, mas nós precisamos, meus irmãos, muitas vezes ter os nossos olhos abertos ao lado bom das pessoas. Infelizmente nós rotulamos o outro pelo lado ruim, pelas falhas, mas o Senhor nos convida a ter um olhar, a um pensamento de virtude. A palavra, meus irmãos, de Romanos, capítulo 12, o versículo 2, nos faz um alerta, nos convida para algo muito profundo. Ele nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós queremos mudar o exterior, queremos mudar o cenário que está ao nosso redor, mas esquecemos que essa transformação, essa mudança precisa iniciar primeiramente na nossa mente, na nossa forma de pensar. É por isso que Efésios capítulo 6 nos apresenta um capacete que blinda a nossa mente. Nós precisamos estar com as nossas mentes blindadas. E uma mente blindada é uma mente, meu irmão, que pensa no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que carrega virtudes, no que traz louvor. As nossas mentes precisam estar blindadas. E uma mente blindada, meu irmão, não tem espaço para mentira, não tem espaço para o que é impuro, não tem espaço para o que é arrogante, não tem espaço para os vícios, mas se consome no que é puro. E nisso ela pensa.
O versículo 9, para encerrar, me chama a atenção, porque Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Aqui Paulo coloca os sentidos e ele continua dizendo no versículo 9: vistes em mim. Isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, isso é profundo. Paulo está querendo dizer, olha, não é apenas as minhas palavras, mas são os meus exemplos. Será que nós podemos dizer isso? O que nós aprendemos, o que recebemos, o que ouvimos e o que vemos em nós é algo a ser seguido? Será que podemos apresentar as nossas atitudes e dizer, isso é um bom exemplo a ser seguido? Como Paulo está falando de bons pensamentos, vamos pensar nisso também, meus irmãos. E nós temos algumas formas de aplicar essa palavra no dia de hoje. Tornar essa palavra como uma forma de exercício prático. E uma delas é cultive pensamentos positivos e edificantes. Aqui não se trata de positivismo, aqui não se trata de neurolinguística, aqui se trata em reconhecer a bondade de Deus para os nossos dias. Nós temos duas oportunidades, em sermos gratos ou murmuradores. Nós temos duas oportunidades, em olharmos para o lado ruim ou olharmos para as oportunidades. E aí, vai se nutrir do quê? É aquela história do ipê plantado à frente de uma casa. Há quem olhe para o pé de ipê e diga, nossa, que lindo. Outros olham e dizem, nossa, mas faz uma sujeira. Cultive pensamentos positivos, pensamentos que vão nos edificar. Que seja repreendido no nome do Senhor Jesus todo pensamento suicida. Que seja repreendido no nome do Senhor Jesus todo pensamento causado pela ansiedade, pensamentos depressivos, depreciativos, pensamentos de inferioridade, que sejam repreendidos no nome do Senhor Jesus. Outro exercício, evite alimentar a mente com negatividade. Que nós passemos, Senhor, a pensar constantemente em coisas negativas. Meus irmãos, pensar constantemente em coisas negativas, impuras, coisas desonrosas, podem nos desanimar, pode sim nos afastar das coisas de Deus. Eu iniciei dizendo que pensamentos geram ações. E nós precisamos pensar em coisas que vão nos aproximar do Senhor. Hoje nós podemos decidir e evitar certos tipos de pensamentos. Pensamentos destrutivos, fofocas, julgamentos, conteúdos que não vão nos edificar. Nós precisamos, meus irmãos, como outro exercício de fé, fortalecer o nosso caráter espiritual. E como nós vamos fortalecer nosso caráter espiritual? Pensar no que é justo, respeitável, nos ajuda a refletir o caráter de Cristo em nossos comportamentos. E não me canso de dizer, pensamentos geram decisões ao longo do nosso dia. Último ponto, encontre a presença de Deus em tudo que é bom. Paulo diz que nós precisamos nos ocupar a nossa mente com o que é justo, com o que é honesto, com o que é verdadeiro, o que é de boa fama, ou seja, precisamos encontrar a presença de Deus em tudo que é bom. Só assim a nossa mente estará repleta da presença dele. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E pedimos que no dia de hoje, Senhor, a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente entregue à tua vontade, ao teu querer. Visita, Senhor, a nossa mente. Tira dela todo o pensamento que não lhe agrada. Nutre o nosso coração, nutre a nossa mente, Senhor, com tudo aquilo que vem do céu, com tudo aquilo que vem do alto. É o que nós te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Até amanhã, um forte abraço e fiquem com Deus.